Hoje, com Juliana Duarte. Agora o nosso assunto é alimentação. Vamos falar de alimentação low carb, paleo, cetogênica. Você já ouviu falar dessas dietas, dessas alimentações, entende? Vamos conversar um pouquinho. Essas alimentações provocam discussões entre nutricionistas e também nas redes sociais. Vamos conversar agora com a nutricionista e chefe de cozinha Karen Schleser, que está aqui no estúdio da CBN com a gente. Olá, Karen, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Obrigada Juliana. por você estar aqui com a gente. Quem quiser acompanhar a Karen, a nossa entrevista aqui, conhecer a Karen, pode clicar lá no link do site para você ver a nossa imagem aqui no estúdio da CBN. Lembrando que você tem que clicar na câmerazinha do estúdio do Rio de Janeiro, que a gente está no estúdio do Rio de Janeiro. Bom, Karen, são muitas alimentações, alguns chegam a ser estilos de vida, acaba provocando talvez uma confusão nas pessoas que ficam observando e vendo muita coisa pela internet e às vezes acaba até se perdendo um pouco o que cada uma dessas alimentações realmente representam e os benefícios delas, né? Tem bastante informação, sempre teve, né? Mas eu acredito que a gente é bombardeado por essas informações e, na verdade, a informação correta ainda não está chegando ao beneficiado, né? Então, é muito importante as pessoas irem atrás de nutricionistas, médicos, para saberem qual é a melhor alimentação, porque hoje tem muito modismo e tem coisas, sim, que são bem efetivas para a alimentação. Então, vamos começar falando da low carb, que acabou virando uma grande moda, mas provoca também um pouco de extremismo também, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre a low carb. A low carb é um termo americano, né? Ela significa uma dieta de baixo índice glicêmico. E ela combina muito com o nosso estilo de vida para a gente ter um pouco mais de energia e saúde no dia a dia. Né? Hoje, se a gente for pensar que das doenças crônicas não transmissíveis, de a cada 10 pessoas, 7 pessoas elas morrem por essas doenças crônicas não transmissíveis e são responsáveis pela alimentação, principalmente causadas pelo consumo de farinhas refinadas e pela alimentação industrializada que a gente tem inserido hoje em dia. Né? Então, hoje a gente tem se educado com a indústria, com os supermercados, com o marketing, nos alimentos, e eles são principalmente frutos de uma alimentação de alto índice glicêmico, que significa o quê? Lembra daquela história a nossa carga glicêmica, o açúcar quando a gente consome, ele estimula muito a nossa insulina. Se for um carboidrato muito açucarado, ele é dito como alto índice glicêmico, ele estimula muito a insulina e causa grande parte das doenças, diabetes, obesidade e tudo mais. A low carb, ela veio o quê? Ela é uma alimentação que ela preconiza alimentação de baixo índice glicêmico, onde não se estimula tanto a insulina, está relacionado ao diabetes, ao câncer, ao ganho de peso e várias outras doenças. Então, na verdade, é isso, é procurar alimentos que têm um baixo índice glicêmico. E aí, o que é o alimento? Dá um exemplo pra gente do que é o alimento com alto índice glicêmico e os alimentos com baixo índice glicêmico. Então, o alimento com alto índice glicêmico é esse que estimula muito a insulina e o de baixo índice glicêmico estimula pouco. Então, a insulina, imagina uma porta, né, como se fosse uma porta de correr. Um alimento muito açucarado, ele abre essa porta de correr muito rápido e toda a glicose entra rápido dentro da célula. Essa célula logo, ela sente a necessidade de se inflamar, ela estranha tanta glicose, ela inclusive tende a formar gordura com isso, porque a célula fica cheia de glicose. O de baixo índice glicêmico é tipo uma portinha que entra devagarinho. Essa glicose, ela entra devagar, a pessoa sente energia, ela não sente nem vontade de comer logo em seguida. Então, o de alto índice glicêmico, para dar um exemplo, é tudo aquilo que é muito refinado, tudo que é branco, farinha branca, açúcar branco, pacotinho, macarrão, massa, é a farinha de trigo que não seja integral, é tudo que é branco, né? Então, desde o açúcar até tudo que é polido e refinado. Então, o arroz branco, ele foi polido, ele foi retirado toda aquela parte integral dele. Então, o que é de baixo índice glicêmico? É o contrário, tudo que é bem fibroso. A mandioca tem bastante fibra, a batata doce, a farinha de trigo integral. Essas farinhas que elas, na verdade, elas são feitas da forma mais natural possível, né? Que não foi tão polida. Aí o arroz integral entra também no de baixo índice glicêmico? Também é low carb, de baixo índice glicêmico. Tudo que é muito branco, foi muito polido, foi retirado toda essa parte integral, que é onde estão a maior parte dos nutrientes que a gente necessita para viver. E hoje a gente está nessa alimentação branca, que é o que mais está causando doenças. Então a low carb, ela veio para voltar para trás na história e trazer uma alimentação de como a gente deveria estar comendo de verdade, para sentir mais energia principalmente. Porque se for parar para pensar nessa história da portinha da insulina,
Se eu mantenho o açúcar, a glicose dentro da célula por muito mais tempo, porque a glicose entrou devagarinho, tudo que entra devagar sai devagar. Então eu me sinto com mais energia por 3 horas, eu não tenho aqueles picos de energia de ficar bem excitada com a alimentação e depois ficar down, né? Que é aquela alimentação que deixa a gente sem energia ao longo do dia inteiro. E aí você vai querer comer mais e mais, né? E viciado, e não entender por que tá tão viciado, não consegue parar de comer biscoito, não consegue parar de comer massa. Na verdade é isso, o problema da alimentação que não é só uma questão assim, olha, pare simplesmente de comer açúcar, é uma questão hormonal mesmo, né? A gente libera mais dopamina com açúcar e com as farinhas brancas do que com a própria heroína. Então é um assunto que a gente tem que conversar mais sobre o vício alimentar e como diminuir o vício da alimentação e ter mais energia através dos alimentos. Que seria uma boa saída da alimentação low carb. Quer dizer, mas o que as pessoas também têm que entender é que uma alimentação low carb não é retirar por completo o carboidrato, né? Não, isso que na verdade deixa grande parte dos nutricionistas um pouco irritados, que são esses modismos, né? Low carb não é retirar carboidrato, é procurar por carboidratos inteligentes, nutritivos, né? Um carboidrato como ele veio à terra. Então se a gente for parar para pensar antigamente, o arroz ele era mais escurinho, ele tem todo aquele complexo B ao redor da casquinha, e é procurar pela alimentação assim. Só que como veio a indústria, tudo foi polido, e como a gente fica mais viciadinho e a gente gosta dos alimentos mais branquinhos, é um pouco difícil mentalmente pensando a gente procurar pelo integral, porque ele não é o mais saboroso. Algumas pessoas não acham ele tão mais gostoso, né? O branco nesse quesito talvez ele ganhe. Só que a gente tem que se esforçar a procurar pela alimentação mais integral para não ficar tão viciado e procurar pela alimentação mais nutritiva. E dá pra mudar um pouquinho o paladar também a partir do momento que você começa a incluir também esses alimentos, né? A fazer essa troca. Dá. Se é uma pessoa, por exemplo, que ela anda muito viciada e ela tá introduzida dentro dessa alimentação refinada, eu até indico balancear um pouco de arroz branco, um pouco de arroz integral, até essa pessoa aí, né, mudando o paladar dela e se convencendo para ir para uma alimentação totalmente integral. Tá certo. É o ideal. Bom, vamos falar um pouquinho agora da paleo, a dieta. Fala um pouquinho pra gente do que é essa dieta e para quem pode ser mais indicado. Então, a dieta paleo, ela também é um conceito, né, americano. E vamos parar para olhar assim na timeline, né, na linha do tempo de nós, Homo sapiens, seres humanos. A gente está aqui na Terra há 2 milhões de anos e meio, então isso é bastante tempo. E a alimentação atual que a gente está inserido, essa nossa aqui, moderna, a gente está há 100 anos, né? Se eu for falar com a minha bisa talvez falaria realmente para usar banhas de porco. Então, óleo de canola, o óleo esterificado de girassol, tudo isso é muito novo. Agora, se eu for olhar para 10 mil anos atrás, foi quando a gente iniciou a agricultura também. Então, isso também é novo. É muito baby, é muito novinho, é muito bebezinho essa nova alimentação que a gente está inserido, comparando com 2 milhões de anos. Então, o que a dieta paleo preconiza? Essa dieta que é da nossa genética, né? O que o Homo sapiens, bicho, deveria estar comendo? Porque 10 mil anos da história, a agricultura e toda essa modernidade do processamento dos alimentos é muito novo e o nosso corpo ainda não se adaptou. E como eu falei no início, a gente está muito educado com o que a indústria nos trouxe, porque ela quer vender. Mas qual que é a nossa ração de verdade? A nossa ração de verdade são as coisas como vieram da terra, bicho e planta. E bicho, da forma como veio a natureza, comendo pasto, produzindo ômega 3 no corpinho dele, muito diferente também do processamento que a gente está tendo do gado hoje. Então, assim, qual é a minha opinião muito pessoal? Dieta paleo é uma dieta muito inteligente. Eu acredito que eu tenho vários pacientes em muitos estudos de casos, cientificamente comprovados, que é a dieta uma das mais interessantes para nós, Homo sapiens, seres humanos. Só que a gente tem que ver qual que é o tipo de gado que a gente está comendo, leite que a gente está comendo. Então, o que eu indico? O que é dieta paleo? De ingredientes. Todos os vegetais que a gente encontra na terra, da forma mais natural possível. Cara, espinafre, posso refogar? Claro, pode. Mas ela não tem nada de inho, não tem pacotinho, não tem biscoitinho. É o inhame, a mandioca, é a batata. Karen, pode ser batata branca ou batata doce? Qualquer batata. E não precisa nada estar exatamente cru, né? Pode cozinhar. Claro, pode cozinhar. Mas a dieta paleo, ela preconiza o mínimo possível de grãos. Então, esses grãos que a gente começou a cozinhar depois da história, ela retira. Porque ela preconiza a melhor digestão para o Homo sapiens, para os seres humanos. Todas essas dietas, elas buscam o quê? O equilíbrio, o peso equilibrado e como ter mais energia, que é o que a gente busca. E como rejuvenescer mais. Então, na dieta paleo, ele vê
que os cereais e os grãos, eles demoram para serem digeridos e essa nossa alimentação, a nossa digestão fica mais lentificada. Então, retira feijões, lentilhas, leguminosas, tudo isso não entra. Não entra os lácteos. O único lácteo que entra, tem uma versão da paleo um pouco mais, a paleo mais light. Tem várias diferenças dentro da dieta paleo. Só que ela preconiza o lácteo mais natural possível. Aquele queijo da fazenda, fermentado por 6, 12 horas. O queijo da vovó. O que não entra? Aquele alimento light, né? O queijinho light, lacto-free que está no supermercado. Porque a paleo, ela preconiza que a gordura do alimento natural é a gordura que a gente deveria estar se alimentando. E eu também acredito que é isso. A gente vê resultado quando a pessoa come banha de verdade, manteiga, óleo de coco, azeite de oliva, as gorduras que são naturais, né? Elas nos fazem melhor. Então, por exemplo, o óleo de canola, um paleolítico ele não conseguiria extrair uma canola, na verdade a canola nem existe, a soja, ele não conseguiria extrair isso dentro da casa dele. Mas um azeite, ele conseguiria pegar óleo da azeitona, ele conseguiria retirar óleo do óleo de coco. Então a paleo ela está procurando as gorduras mais saudáveis, como vieram à terra, porque essas gorduras alimentam com a gordura dos nossos corpinhos, das nossas membranas celulares, principalmente da nossa caixa craniana, né? A gente tem muita gordura no cérebro. Então é isso, comer gordura como veio, as carnes mais naturais possíveis, né? A gente não consegue ter carne de caça, mas... acredito que é uma dieta mais difícil até por a questão, por exemplo, das carnes naturais, né? Assim, você encontra, dependendo de onde você mora, ideal, né? É o ideal, mas eu acredito que não é uma dieta difícil de seguir, não. Mas é buscar carne como veio à terra, carne normal, né, com o mínimo possível de processado, sem comprar carne orgânica, o que está vindo mais para o Brasil, de frango, orgânico e tudo mais. Bichos e plantas, basicamente isso, é essa dieta. E vamos falar agora da cetogênica. O que é essa dieta cetogênica? A dieta cetogênica, ela veio muito a ser estudada para curar pacientes com esquizofrenia e câncer. Então, o que preconiza? Hoje o câncer ele tem uma vertente de tratamento que se indica que as nossas doenças elas podem ser evitadas a partir do controle de carboidrato. E se viu que pacientes em tratamento de quimioterapia que faziam restrição total de carboidrato se curavam muito melhor do que os pacientes que faziam uma dieta normal, né? A nossa dieta equilibrada. Porque o que acontece? Quando a gente come excesso de glicose, uma célula cancerígena, ela se alimenta de glicose. E o que a gente vê hoje? A gente vê até às vezes pacientes saindo do tratamento de quimioterapia comendo balinha, né? Então, uma célula que está em processo de alteração, inflamada, que está em processo de metástase, quanto mais glicose ela tiver, mais ela vai se alterar. Então, eles começaram a ver que essa restrição total de carboidrato fazia com que a pessoa se curasse mais rápido. Ela não tinha acesso a esse veneninho que é a glicose, principalmente o açúcar refinado. E estudando, dentre outras doenças, esquizofrênicos, desequilíbrios mentais, se viu que a pessoa tem melhores resultados. A cetogênica, então, é a restrição total de carboidrato, buscando a fonte energética de proteínas e carboidratos. Então, nós, pessoas normais, não é uma dieta indicada de a gente ficar longos períodos. Ela é indicada para tratar inflamações, doenças graves e agudas, e para quem quer fazer uma restrição, uma dieta de emagrecimento com maior velocidade. Ela funciona muito bem. Quer dizer, o mais importante, independente da dieta que você vai seguir, é você buscar o conhecimento e não o extremismo, para trazer esse extremismo para sua vida, né? Não, com certeza, porque imagina, Juliana, se eu te atender no meu consultório e falar, Karen, eu corro de manhã ou eu faço natação à noite, você passar por uma dieta cetogênica, ela tem seu período de encaixe. Ela entra muito bem pra gente reequilibrar o organismo, se desapegar de vícios do carboidrato, mas a gente tem que ver se a pessoa faz atividade física, quando faz, como é o sono dela. E, afinal, o carboidrato não é o grande vilão. A dieta cetogênica, ela entra muito bem para um paciente obeso, para uma pessoa que está com sobrepeso bem agravado, uma pessoa que quer secar com rapidez até passo, né, com uma dieta de rotatividade, mas para ser seguida a longo prazo, ela não faz sentido. Porque o nosso combustível é o carboidrato, né? A gente precisa dele, mas em certos momentos a gente pode utilizar a gordura como fonte energética, mas tem que ver quando. Para a gente finalizar, é possível dizer na sua prática clínica uma dieta, uma alimentação que seja ideal, assim, que você acha que é a que mais funciona para quem quer emagrecer e ter um estilo saudável de vida? Olha, eu indicaria realmente dar uma olhada maior para a dieta low carb, que é a dieta de baixo índice glicêmico, porque a alimentação hoje em dia ela está totalmente desalinhada com o que a gente deveria estar se alimentando. Então procurar pelos alimentos mais íntegros como eles eram à terra.
Tá certo, então. Karen Schlesser, obrigada pela sua participação aqui na CBN. Eu que agradeço, obrigada. Conversei com a nutricionista, chefe de cozinha, Karen Schlesser. Falamos aqui sobre diversos tipos de alimentação, low carb, paleo, cetogênica. Falamos sobre saúde, claro. Agora, 2h47 no horário de Brasília. Muito inovação, tem que parar rápido isso. Porque agora a gente tem que fazer certinho o horário, porque daqui a pouco junta CBN e Globo com esporte. Porque vocês vivem correndo.